Maravilha, maravilha de Deus. Com grande alegria que hoje eu quero expressar com você um pensamento sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é comemorada em nosso país, no Brasil, no segundo domingo de dezembro. Hoje, 12 de dezembro, é o segundo domingo de dezembro, se comemora o Dia da Bíblia. E nós devemos realmente ser grato a Deus, bem dizer ao Senhor, por nós morarmos em um país onde não há censura no que diz respeito à manifestação de pensamentos sobre a fé cristã. E nós podemos confessar a nossa fé em Cristo Jesus, dizer que somos cristãos e nós não vamos sofrer nenhum tipo de censura, nenhum tipo de perseguição por sermos cristãos. Haja vista, há países em que perseguem cristãos, perseguem pessoas por confessar a Jesus como Salvador e Senhor. E essas pessoas que são perseguidas por confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Redentor são perseguidas, os bens são confiscados, até mesmo essas pessoas morrem por confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E nesses países também, os cristãos não podem carregar um exemplar da Bíblia Sagrada. Há países em que os cristãos não podem ter acesso à Bíblia. E nós vivemos em um país que nós podemos carregar um exemplar da Bíblia na mão, num carro, numa bolsa, e podemos ler, seja em um culto privado ou em um culto público. Nós podemos carregar a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos professar a nossa fé cristã e nós não vamos ser perseguidos, nós não vamos ser censurados. E por isso, uma data como essa, 12 de outubro, o segundo domingo de dezembro, é para ser louvado. Deus é para ser louvado, exaltado, por nos permitir ter acesso à palavra dele, a Bíblia Sagrada. Nós, como cristãos, devemos, de fato e de verdade, valorizar a palavra de Deus, valorizar a Bíblia. Nós devemos gastar mais tempo, ter mais tempo com a palavra do Senhor, nos debruçarmos mais sobre a palavra do Senhor para aprender mais do nosso Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa carta magna, é a nossa constituição, a constituição do cristão. É a carta de Deus para a humanidade. A Bíblia Sagrada, ela revela os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. Deus, ele se revelou ao homem, Deus se revelou à humanidade por duas maneiras. Deus, ele primeiro se revela ao homem, se revela à humanidade, à raça humana, pela a revelação geral. O que é a revelação geral? A revelação geral é que Deus se manifestou ao homem através da sua criação, através do mundo, através da natureza. Romanos capítulo 1, verso 20 diz, verso 19, verso 20, diz que Deus, tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus, conhecemos porque aprove a Ele se revelar ao homem. Porque o eterno poder de Deus, como a sua própria divindade, claramente são reconhecidos e percebidos
desde a criação do mundo pelas coisas que foram criadas. Ou seja, Deus se revelou à humanidade, ao homem, na revelação geral, através da criação, da natureza. E a segunda revelação que Deus se revelou é através da Bíblia Sagrada, através da palavra dele. E a Bíblia Sagrada, ela nos revela quem Deus é, nos revela o propósito de Deus, nos revela a vontade de Deus, nos revela a mente de Deus. E é por isso que nós devemos, sim, de fato e de verdade, como um dia de hoje, 12 de outubro, 12 de dezembro, o segundo domingo de dezembro, nós devemos, sim, louvar a Deus por essa data, porque se comemora o dia da Bíblia. E o salmista, ele no Salmo 119, ele ali no Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia, com 176 versículos. Na maioria dos versículos, o salmista ele vai se referir à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, como lei, preceito, mandamento, estatuto, palavra. Então, toda vez que você lê no Salmo 119, palavras como estatuto, preceito, mandamento, promessa, se refere à palavra de Deus, se refere à lei. E o salmista, ele louva a palavra de Deus no Salmo 119. No versículo 18 do Salmo 119, o salmista ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, ou seja, as maravilhas da tua palavra. Já no verso 40 do Salmo 119, o salmista ele diz: Senhor, quanto eu suspiro pela tua palavra, suspiro pela tua palavra. Ou seja, a palavra suspirar é desejar algo ardentemente. O salmista ele desejava ardentemente a palavra do Senhor. No versículo de 105 do Salmo 119, o salmista ele diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista ele exalta a palavra de Deus, ele louva a palavra de Deus, porque ele sabia do quão precioso é a palavra, quão preciosa é a palavra de Deus, quão precioso são os mandamentos de Deus. No verso 127 ele diz: amo a tua palavra, amo mais do que o ouro puro. Olha que coisa extraordinária, coisa maravilhosa, o salmista louvando a palavra de Deus. Quanto amo a tua palavra, é mais preciosa para mim do que o ouro precioso, o ouro puro. Já no versículo de número 172, ele diz: a tua palavra para mim vale mais do que inúmeras riquezas em ouro e em prata. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, o salmista louvando a palavra de Deus no Salmo de número 119, versículo 72. Vale para mim mais do que inúmera riqueza em ouro e em prata. Nós devemos a cada dia valorizar a palavra do Senhor. E essa data, 12 de dezembro, o segundo domingo de dezembro, nós devemos sim exaltar a Deus, bendizer o nome de Deus, exaltar a Deus pela palavra do Senhor. Porque nós temos hoje a Bíblia Sagrada, nós podemos lê-la a qualquer momento, a qualquer hora, aonde estivermos, seja em um prédio privado, particular ou público. Nós podemos levar a Bíblia, nós podemos abrir e lê-la, onde nós estivermos. E o salmista ainda, no Salmo 1, ele diz: olha que coisa extraordinária, coisa maravilhosa, é o Salmo de número 1. Ele diz no versículo 1, Salmo de número 1, versículo 1. Olha só o que o salmista diz sobre a palavra do Senhor.
nós devemos a cada dia, sim, exaltar e bendizer a palavra do Senhor, porque ela é a nossa regra de fé e a nossa regra de conduta. Salmo de número 1. Olha que coisa extraordinária. Feliz, bem-aventurado são, olha que coisa extraordinária. Bem-aventurado são os que têm prazer na lei do Senhor, se deleita na lei do Senhor, que segue os seus mandamentos. Que coisa, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e que seu prazer é estar na lei do Senhor. Aí dizem no Salmo 1, diz que esse homem, essa mulher que tem prazer na lei do Senhor, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes seu prazer está na lei do Senhor. Diz que esse homem, essa mulher, é como uma árvore frutífera, que no seu devido tempo não murcha as suas folhas, nem secam, e dá o seu fruto na estação própria. Diz que é como a árvore frutífera. Então, aquelas que têm prazer na lei do Senhor, o Salmo 1 diz, que medita nela de dia e de noite, esses são como uma árvore frutífera, que o seu prazer está na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite. E não, que esses não são como os ímpios, esses são os justos. Então nós devemos a cada dia louvar a Deus pela a Bíblia, pela palavra do Senhor. Que nós possamos a cada ano comemorar o dia da Bíblia. E por sermos privilegiados, por habitarmos, morarmos em um país onde nós não temos censura sobre a palavra do Senhor, onde nós não sofremos censura, nós não somos perseguidos por confessar a nossa fé em Jesus Cristo. Ainda no Salmo de número 119, no versículo 148, o salmista ele diz, Senhor, os meus olhos se antecipam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Olha que coisa extraordinária o que o salmista ele diz no Salmo 119, verso 148. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Que coisa extraordinária. Salmo 119, versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Que coisa extraordinária, coisa maravilhosa. Então, o salmista, ele tinha dias que ele passava a noite, a madrugada acordada, lendo a palavra do Senhor, degustando-se com a palavra do Senhor, degustando-se com a lei do Senhor. Então, nós devemos ter esse anseio, esse desejo de meditar na palavra do Senhor. Como diz o Salmo 1, diz que bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Esse homem, essa mulher, será como uma árvore frutífera, cujo fruto dá na estação própria e cujas folhas não caem. Que Deus possa a cada dia, o Espírito Santo venha a cada dia nos despertar, nos avivarmos para, de fato, de verdade, nós valorizarmos a Bíblia Sagrada, nós ler a palavra do Senhor. Que você possa, a partir de hoje, ter mais tempo com a palavra de Deus, lembrando que homens, mulheres morreram para que nós pudéssemos ter hoje a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Pessoas, mártires, morreram por confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas gastaram anos e anos de suas vidas, décadas, para traduzir a Bíblia Sagrada da sua língua original para a sua língua
materna. Nós temos hoje o privilégio de termos uma Bíblia em nossa língua, em português, né, na nossa tradução, no nosso idioma, é porque Deus usou homens, e esses homens gastaram décadas, anos de sua vida para traduzir a Bíblia Sagrada da língua original, do hebraico, do grego, para as nossas línguas, para que nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Então, valorize a Bíblia. Leia mais a palavra do Senhor, porque aqui através dela, nós podemos conhecer a Deus. Nós descobrimos, através da palavra de Deus, quem Deus é, qual é o propósito de Deus, qual é os desígnios de Deus, qual é a vontade de Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tudo aquilo que nós queremos saber sobre Deus, queremos saber sobre vida eterna, a Bíblia Sagrada vai nos revelar. Que Deus nos abençoe.